Eu não abri a minha loja virtual enviando 30 mil pedidos por mês. Vocês conhecem uma Lívia bem diferente de quando eu comecei há 5 anos atrás. Eu morria de medo de falar para as câmeras, não sabia ao certo para onde olhar ou como que eu ia falar. Eu não entendia nada sobre e-commerce, sistema de gestão, embalagem, nicho ou qual seria o meu mix de produtos. E para completar, eu fazia uma faculdade que eu não gostava, eu fazia todos os dias as mesmas coisas, dedicava pouquíssimo tempo à loja, estudava, ia para a faculdade e eu esperava um resultado diferente, eu esperava uma vida diferente. Até que um dia eu disse, chega! Eu comecei a entender que o sucesso é proporcional ao nosso esforço e que trabalhar dá trabalho. E foi aí que tudo mudou, do dia pra noite eu faturei 12 milhões. Só que não foi bem assim, né? É normal, eu sei, acabamos vendo só o resultado e esquecemos o quão difícil foi para chegar até lá. Uma característica bem minha é que eu sou muito determinada e assim como a maioria dos adolescentes, com 16 ou 17 anos, você tem dezenas de certezas e convicções. No meu último ano do ensino médio, logo no início do período letivo, eu tinha plena certeza de que o direito era tudo o que eu imaginava. Eu já queria engenharia, letras, jornalismo, mas no terceiro ano eu me convenci de que o curso de direito era exatamente o que eu queria. A minha família, por parte de mãe, prestou concursos, minha mãe ela é concursada, minha avó é concursada, minha tia também, e eu gostava dessa previsibilidade. Minha mãe ela conseguia passar as férias de janeiro em casa, ela tinha recesso, e ela sabia exatamente o quanto que ela ia receber naquele ano. Já a família do meu pai sempre teve carreira executiva, inclusive ele. Apesar de salários bem maiores que o da minha mãe, ele já tinha ficado desempregado algumas vezes. Era 2015, mais precisamente dezembro de 2015. O país apresentava um momento delicado, política e economicamente. Além disso, as principais estatais brasileiras apresentaram grandes rombos em suas contas. Petrobras, Correios e Caixa Econômica Federal. Eu era diretor administrativo financeiro de uma grande construtora aqui em Vitória. Uma empresa que constrói apartamento, ela vive da Caixa Econômica Federal. Ou seja, sem recursos da Caixa, fica muito mais difícil você lançar empreendimentos imobiliários. Nesse cenário todo, eu acabei sendo desligado da empresa que eu trabalhava e aos 55 anos de idade, eu descobri que eu era novo demais para me aposentar e velho demais para procurar um novo emprego. Ou pelo menos para arrumar. Que procurar, eu procurei. Foi uma fase bem apertada, mais de um ano se passou. Eu lembro que meu pai ele vendeu o carro dele, alguns meses depois vendeu o da minha mãe e em seguida ele vendeu uma chácara que a gente tinha no interior. O ano ele virou e aí eu comecei em 2017 super empolgada porque meu pai ele tinha começado a empreender com um amigo dele e estava tendo um resultado muito positivo. Eu já contava os dias para começar a faculdade e um pouco antes de começar as aulas, meu pai encontrou uma promoção maluca para irmos para o exterior. Após vender essa chácara, e como nós tivemos um ano de 2016 muito difícil para toda a família, eu resolvi presenteá-los com uma viagem para os Estados Unidos, né? E essa viagem não foi apenas uma viagem de passeio, apesar de ela ter sido uma viagem de passeio, mas eu resolvi testar os meus 2 filhos. Eu dei um valor em dólar para cada um deles, para que eles pudessem comprar coisas e trazer para vender aqui. O único compromisso deles era me devolver o dinheiro que eu dei. Ou seja, tudo que eles ganhassem com a venda desses produtos era deles, né? Foi uma forma que eu achei de testar para ver quem poderia ser um bom empreendedor, quem tem espírito empreendedor naquele momento. E eu sempre achei que a Lívia tinha um espírito de vendedor, né? Eu nem achava naquele momento que era uma empreendedora. Eu achava que ela era vendedora, ela não podia ver nada parado em casa, ela via um tênis que ninguém usava, ela vendia, as coisas delas todas ela vendia, e foi uma forma que eu encontrei de testá-los. E eu me lembro que eu só falei uma coisa para eles: comprem coisas boas, porque se vocês não vender,
vai ficar para vocês. Eu nunca me considerei uma vendedora, na verdade eu nunca tinha parado para pensar muito nisso. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e como qualquer pessoa, você quer ganhar seu próprio dinheiro para fazer suas próprias coisas. Eu tinha um Instagram de estudos que tinha criado um ano antes, que era o Live Studies. Lá eu contava sobre os meus estudos para o vestibular, mostrava meus materiais e, por sinal, eu sempre gostei muito de estudar. Eu me divertia bastante fazendo resumos e pensando em formas de otimizar os meus estudos. Eu pedi de presente de 15 anos um kit com 20 cores da Staedtler. Eu sempre amei, eu era aluna com canetas coloridas e o caderno todo enfeitado. Não tinha outra opção para abrir, sabe? Definitivamente a melhor época do ano era o volta às aulas. Eu lembro que as aulas elas acabavam na primeira semana de dezembro e antes do Natal eu já queria o meu material inteiro comprado. Eu ficava muito ansiosa, eu já queria deixar minha mochila completamente arrumada, eu conferia todos os dias qual que ia ser a melhor forma de organizar tudo. E aí quando meu pai emprestou o dinheiro, eu não pensei em outra coisa, tinha que ser papelaria. A minha preocupação foi escolher bem os itens, para caso não vendesse, eu ficaria com eles. Então eu precisava gostar de tudo que eu tinha escolhido. Quando voltamos da viagem, ainda no mesmo dia que voltamos, passamos a cadastrar todos os produtos. Lívia tinha criado um site durante a viagem para vender o que ela tinha comprado. Ela, por ser apaixonada por papelaria, comprou só produtos de papelaria. Quando chegamos aqui, passamos a noite toda cadastrando produto. Não tínhamos estrutura nenhuma. O custo eu fiz em planilha do Excel, não conhecíamos plataforma, não conhecíamos intermediadores de pagamento, não tínhamos conhecimento quase como íamos enviar os produtos e, na verdade, para ser bem honesto, não tínhamos nem muita expectativa de vender. A ideia, na verdade, era que Lívia pudesse vender para as amigas, para os parentes, para as pessoas mais próximas, né? E hoje, 5 anos depois, ainda bem que ela não conseguiu, porque possivelmente se ela tivesse vendido para esses amigos, para essas pessoas próximas, ela ia me devolver o dinheiro que ela tinha conseguido e tinha acabado a história, né? E durante o cadastramento, ainda durante o cadastramento, nós íamos botando as coisas no site e eu me lembro que 2 horas da manhã aconteceu a primeira venda. E a gente falou, gente, não é possível. Tem gente que vai comprar e não é aqui do estado. Resumindo a história, em 2 semanas tínhamos vendido praticamente tudo que ela tinha trazido. E nesse momento nós entendemos que aí tinha um bom negócio. Um fato engraçado é que eu era tão sem noção em relação à venda online que eu trouxe um monte de sacola de viagem para poder personalizar. Eram sacolinhas rosas, douradas, bem diferentes das que a gente encontra por aqui. E eu imaginava que a pessoa ela ia fazer o pedido, eu ia colocar a compra dela dentro da sacola e eu ia enviar pelo correio. Obviamente ficou horroroso, mas eu tinha zero noção, na minha cabeça fez sentido. Um outro motivo para sacolas foi imaginar que eu iria vender para meus conhecidos, para amigas que gostavam de canetas coloridas, de itens diferentes de papelaria. Quando eu viajei, eu perguntei para várias pessoas o que elas estavam achando da ideia e todo mundo super apoiou, estava mega empolgada e eu acabei não vendendo para ninguém aqui da minha cidade. Por mais que eu não entendesse sobre plataforma de e-commerce ou o que eu precisava fazer para emitir uma nota fiscal, eu sabia que não tinha como eu começar pelo Instagram. Em 2017 eu tinha 4.000 seguidores e era gente demais me acompanhando. Então eu fiz o design do site, eu aprendi como que apontar o domínio e começamos. Logo depois do sucesso inicial, começamos a comprar com fornecedores nacionais e vimos que não era tão simples assim. Qual a quantidade de comprar? Qual é a melhor forma de cadastrar? O fornecedor não tem foto, como é que eu devo tirar? E como assim eu preciso cadastrar antes no RP? E o mais importante, cadê o dinheiro? Todas as compras eram à vista, meu pai tinha tomado um prejuízo no negócio anterior, e aí você olha o catálogo com 1.000 produtos, todo lindo, e saber que você vai escolher 15 é um pouco desanimador, porque é muito complicado você gerir o estoque com pouca quantidade, você compra poucas unidades de cada item, e quando alguma coisa esgota, geralmente você não consegue repor logo de cara, e a gente tem muita pressa, é inevitável, você olha para o estoque e é natural que você queira que os produtos esgotem. Durante 1 ano e meio, permanecemos em casa.
na varanda e no quartinho de empregada. Depois disso, precisamos alugar uma sala pequena, 30 metros quadrados, mas já foi um grande avanço para a gente. Começamos a trabalhar com mais marcas e nem sempre vendíamos todo dia. Nesse período, a Lívia fazia faculdade e tomava muito tempo dela. Ela fazia faculdade à noite e nem sempre ela conseguia se dedicar à loja, às vezes pela manhã, às vezes pela tarde. Eu estava no 4º período, finalizando o 2º ano da faculdade, e desde o início do semestre anterior, ou seja, no meu 3º período, eu já tinha aquele sentimento de que o curso ele não era para mim. Eu conversava com meus amigos da faculdade e ninguém gostava também, eu achei que era uma fase, que eu estava chateada, enfim. No período seguinte, eu realmente não estava satisfeita. Comecei a ter crises de ansiedade, ir a vários cardiologistas e achar que eu estava com algum problema no coração, porque eu tinha muita taquicardia, meu coração acelerava de uma forma louca, eu ficava ansiosa demais e eu já tinha planejado tudo. Só que eu não contava que eu não ia gostar do curso. E a maioria das pessoas, elas não estão satisfeitas com a vida que elas levam e elas têm vergonha de dizer que elas querem mais. Aí você passa a vida inteira fingindo, você finge que está satisfeito com o que você está fazendo, com o seu estudo, com o seu trabalho, você finge que não tem nenhum tipo de meta, nenhum tipo de ambição, quando na verdade a gente quer mais. E foi muito difícil tomar o primeiro passo. O mais difícil para mim foi admitir para mim mesma que eu não estava satisfeita com o curso que eu tinha escolhido e que todo aquele planejamento tinha ido por água abaixo. Eu fazia todos os dias as mesmas coisas, me dedicava algumas horinhas à loja, estudava, ia para a faculdade e eu estava esperando um resultado completamente diferente. Eu tomei coragem, conversei com meus pais, eles foram super compreensivos e me falaram que eu poderia trancar a faculdade, desde que eu trabalhasse em tempo integral na loja e que era para pensar em outro curso para fazer. Então a loja ela começou a crescer de uma forma bem significativa quando eu comecei a me dedicar a ela de uma forma quase que integral. Demorou um tempo para que eu entendesse que o sucesso ele é completamente proporcional ao esforço. Sempre me pergunta no Instagram: Lívia, qual que foi a chave de virada? O que você fez para que sua loja crescesse tão rápido? E eu já vi tanta gente vendendo por aí como se existisse uma fórmula mágica. Faça isso e sua loja vai crescer muito. E depois que eu comecei a lidar com a loja como um trabalho em tempo integral, eu passei a me dedicar, a querer crescer, estudar marketing, estudar vendas. E não foi da noite pro dia, sabe? Você estuda, você vai atrás da informação, quebra a cabeça, erra, e depois você vai estudar um pouco mais e você vai começar a entender que o que você está fazendo é tão pouquinho, porque quando a gente está começando, tudo joga contra você. Quando seus amigos falam que vão comprar e ninguém compra, ou quando seus pais não estão te apoiando nesse projeto, quando tudo está dando errado, você precisa se manter constantemente motivado, você precisa continuar estudando e, mais importante ainda, você precisa começar a executar. Apesar de ter trabalhado em grandes empresas, em diversos segmentos, o e-commerce era uma coisa totalmente nova para nós. Não conhecíamos nada de intermediador de pagamento, não sabíamos como enviávamos produtos, não sabíamos como fazer contrato com o correio. Realmente tínhamos muito poucas informações. Naquela época, não tinha informação disponível, não existia curso, ninguém falava do assunto. Na verdade, no nosso segmento, tinha uma ou duas papelarias online. E aí, as informações disponíveis eram sempre dadas por alguém que estava vendendo serviço. Ou seja, tinha uma certa conflito de interesse, né? Ele falava de um produto, mas ele vendia aquele produto. Então, realmente, nós tivemos que aprender. E eu me lembro de ter conversado, eu e Lívia, nós falamos assim: minha filha, só tem um jeito, nós vamos ter que aprender. E passamos a consumir todo o conteúdo que a gente encontrava sobre marketing digital, sobre Google Analytics, tudo que a gente conseguia achar de conteúdo, nós estávamos consumindo.
Eu entrei de cabeça na lojinha, era eu e meu pai todos os dias. Chega uma hora que você não consegue dar conta, ou mesmo que você dê conta, tem áreas que merecem mais a sua atenção, mais a sua dedicação. Eu sentia que estávamos completamente estagnados. Não importava o quanto que a gente trabalhasse o dia inteiro, trabalhasse sábado, domingo, feriado, o faturamento era igual, era o mesmo. E a minha dica é, foque naquilo que você é bom e delegue o resto. Obviamente você está crescendo e você não vai contratar 5 pessoas logo de cara, não vai ser assim. Talvez você comece com um estagiário ou com um funcionário, mas delegue. E delegue principalmente funções que te tomam muito tempo e que podem ser executadas por outra pessoa. Por exemplo, você está levando muito tempo para separar e embalar os pedidos, começa delegando essa parte. Se a sua dor maior está sendo no atendimento a cliente, você vai ficar o dia inteiro por conta de responder e-mail, responder WhatsApp. Começa delegando essa outra parte também. Sinta o que está tomando mais o seu tempo e contrate alguém para te ajudar. Você vai ver que as coisas elas começam a fluir mais. Você vai começar a usar o seu tempo para focar em como aumentar o seu faturamento e como crescer. Eu estava no último período da faculdade de Direito e a Lívia foi passar por uma cirurgia. Nisso, ela me convidou para trabalhar na lojinha da Lívia e com muito orgulho eu posso dizer que eu sou o primeiro funcionário da empresa. Eu comecei embalando alguns pedidos, trabalhando com marketplace e conhecendo um pouco do universo do marketing digital, universo no qual eu me apaixonei e me adentrei cada vez mais, me tornando o que eu sou hoje. Hoje eu sou o gestor de tráfego da lojinha da Lívia. Léo entrou em novembro de 2019 e meu irmão começou em janeiro. Em março veio Júlia. Cada nova contratação, o nosso faturamento aumentava. Nos próximos meses entraram tantas pessoas, em um ano você contrata mais de 10 e precisa aprender a lidar. Você precisa começar a gerir todo mundo, tem férias, tem participação de lucro, como que você motiva e principalmente entender que há pouco tempo era só eu e meu pai. Então as responsabilidades elas aumentam de uma forma absurda. Se antes eu já ficava preocupada quando não vendia tão bem, imagina agora. Não depende só de mim, tem muito mais gente envolvida, muitas famílias, e eu tinha muita dificuldade em delegar, em ensinar. Ainda tenho, é um processo. Eu sei que eu preciso de ajuda com marketing, talvez delegar algumas fotos ou ter alguém para criar todos os conteúdos, mas tem determinadas áreas que eu sou um pouco controladora, ou um pouco egoísta também, eu estou melhorando. Eu vim ajudar em volta às aulas porque de repente surgiu uma demanda gigante na lojinha da Lívia e meu pai não ia conseguir contratar alguém a tempo para conseguir suprir essa demanda. Antes eu era um estudante de psicologia, não entendia absolutamente nada de e-commerce, de estoque, de gestão, de nada mesmo. E meu pai precisava de alguém que ajudasse ele com as compras, a fazer as compras com nossos fornecedores. E quando eu comecei a assumir esse papel, porque antes esse papel era feito pelo meu pai e pela minha irmã, com base no que eles achavam que tinha que comprar de cada produto, quando eu assumi essa parte, eu percebi que eu me interessei bastante por planilhas, pelas métricas do negócio, por tentar entender quanto cada produto representa do nosso faturamento, qual a importância de cada fabricante no nosso faturamento, para o nosso mix de produtos. E foi a partir daí que a gente começou a perceber que a gente começava a comprar, a arriscar o nosso capital com base em dados. Então era muito menos risco e muito mais retorno. Com a loja virtual vem certos desafios, criação de site, a escolha de um sistema de gestão, toda a parte de criação de conteúdo, atendimento ao cliente, constância nas postagens, aparecer ou não aparecer nas redes sociais, vender em outros canais de vendas, contratação, tem cópia, tem plágio e sem contar com todos os desafios da logística. Um dos grandes problemas hoje é o extremo foco na colheita sem antes pensar no plantio. Muita gente acaba se iludindo com a quantidade de caixas enviadas por dia, o quanto que é vendido por mês, a quantidade de funcionários e acaba esquecendo que isso é reflexo de 5 anos de trabalho e é um trabalho de formiguinha. Trocamos de plataforma de e-commerce 3 vezes. A plataforma nada mais é do que o sistema que vai te possibilitar criar uma loja virtual e gerenciar toda a parte de produtos, de promoção, de frete
E cada vez que você troca de plataforma, é uma dor de cabeça sem fim. Quando trocamos pela primeira vez, a gente não tinha RP e tivemos que cadastrar todos os produtos novamente. Ou seja, você vai colocar foto, vai colocar descrição, variação. A segunda plataforma saiu do ar na Black Friday. Eu lembro que quando a gente fazia promoção, o cupom ele não funcionava de jeito nenhum e nem a parte de desconto. Então a gente tinha que alterar o valor de cada produto manualmente. Foi perrengue atrás de perrengue. Depois desse início, nós começamos a pensar grande. Nós começamos a buscar uma plataforma que nos atendesse e que nos possibilitasse o crescimento. Hoje, eu posso não querer vender em nenhum marketplace. Amanhã, eu posso querer vender no Mercado Livre, na Amazon ou em qualquer outro. Ou seja, nós começamos a pensar que era possível crescer. O foco continua sendo o site, a criação de conteúdo nas redes sociais é muito exaustiva, postar no Instagram, fazer reels, stories, responder todo mundo, criar conteúdo no TikTok, no Pinterest, será que eu devo fazer um LinkedIn para minha empresa? E eu morria de vergonha em gravar vídeo. Eu comecei o Instagram, depois eu comecei o YouTube e eu fiquei 2 anos sem aparecer. Era só minha mão, eu falava baixo, meu coração acelerava, eu era super envergonhada. E hoje eu vejo claramente o quanto que pessoalizar a loja, entender que existe alguém por trás, mostrar os bastidores, fez com que a empresa crescesse absurdamente. Eu comecei a produzir conteúdo, mostrar toda a minha rotina e não tem jeito, a gente só melhora praticando. Eu já cansei de gravar vídeo e apagar, porque eu morria de vergonha, e tinha vídeo até que eu gostava, mas eu revia tantas vezes, que eu começava a colocar um monte de defeito. Eu sempre fui muito perfeccionista e com o tempo e a insistência, eu comecei a falar melhor e a não me cobrar tanto. Eu fui entendendo o que minha audiência ela estava gostando, seja na hora de produzir conteúdo ou no mix de produtos da loja, e principalmente sendo bem autêntica. Eu comecei a pensar em ter um espaço físico, conceito, com horário marcado. Depois que eu cadastrei a empresa no Google Meu Negócio, começou a surgir uma demanda de pessoas na minha cidade querendo comprar papelaria premium e a gente não tinha isso aqui. Meu irmão começou a falar que queria integrar o estoque e vender em outros canais de vendas, e eu era mega apegada ao site, eu não gostava tanto assim da ideia. Começamos a diversificar bastante as fontes de receitas e no começo desse processo a minha irmã não queria, por exemplo, que a gente entrasse na Shopee, até porque a Shopee tinha um público muito específico que muitas vezes era diferente do nosso. E foi com algum estudo que a gente começou a perceber, conseguiu enxergar que com um trabalho diferente, direcionado para a Shopee, a gente conseguiria trabalhar muito bem lá e hoje é uma fonte interessante de receita para a gente. E foi a mesma coisa com os outros canais, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Amazon. Hoje a gente vende em quase todos os canais que vende papelaria. E foi muito importante a gente tentar entender exatamente como que o nosso produto, o nosso make de produto, conversa com esse canal, porque em cada canal o cliente quer comprar o nosso produto em um formato e de uma maneira diferente. E é você tentando analisar isso que você vai conseguir se posicionar bem nesses diferentes canais de vendas. A partir do momento que eu coloquei na cabeça que a loja ela tinha que dar certo, eu realmente fiquei cada vez mais obsessiva. Talvez obsessiva não seja bem a palavra exata, mas vai dar para entender o contexto. Eu não trabalhava de 8 às 18, horário comercial, aproveitava o final de semana, emendava feriado, saía de férias. Eu perdi muitas fases e momentos para trabalhar. Eu leio muito no Instagram uma frase que eu levo pra vida: o que enriquece é o trabalho após o trabalho, e você começa a colher. A gente saiu do Simples Nacional, faturamos mais de 12 milhões, enviamos mais de 200 mil pedidos, contratamos mais de 40 pessoas, abrimos loja física aqui em Vila Velha, em um bairro super nobre, e assim que a gente abriu, recebemos um convite para abrir loja no aeroporto de Vitória. Hoje nós temos crescido bastante, né? Hoje eu acredito que somos referência no mercado de papelaria online, mas a dor do crescimento é muito grande. A gente está crescendo em números, em percentuais absurdos. Muitas vezes as pessoas não acreditam o quanto que nós crescemos. E esse crescimento todo
se deu num espaço muito curto de tempo. Eu me lembro que a gente tinha um grande sonho e falava assim, meu filho, eu acho que é possível a gente faturar 100 mil por mês, né? E esse era o grande sonho. E hoje a gente chega a faturar 1 milhão por mês e eu acho que aí mostra o nosso crescimento, né? Eu acho que aí fica muito claro, porque quando a gente fala de crescimento de número de clientes, crescimento de pedido, crescimento, tudo fica um pouco subjetivo, qual é o ticket médio, mas quando você fala que você sonhava em vender 100 e está vendendo 1 milhão, eu acho que fica claro o quanto que a gente cresceu. E é muito dolorido crescer. Um dia é eu e Lívia, um dia depois nós temos 40 colaboradores, né? Eu tenho um orgulho muito grande, não apenas de fazer parte desse crescimento, dessa construção, mas principalmente eu ver meus 2 filhos jovens se destacando e já assumindo diversas responsabilidades, porque crescer é isso, é você estar gerando valor para as pessoas, gerando valor para a sociedade. Empreender é isso. Você está sempre trabalhando muito, sua empresa está sempre crescendo e você está sempre achando que precisa crescer mais ainda. Ou seja, 5 anos depois, nós estamos apenas no começo. Você quer empreender, você quer abrir uma loja virtual, esteja pronto para trabalhar. Mas preste bem atenção nessa frase do Michael Jordan. Ele fala o seguinte: você pode arremessar 8 horas por dia, mas se a sua técnica estiver errada, você só fica bom em arremessar errado. E eu tô aqui exatamente para isso, para ser sua mentora em todo o processo, contar da minha trajetória, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu levei anos para entender e fazer com que você não arremesse errado. E eu já te adianto, você vai errar, mas você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Vai ter acesso de uma forma organizada e trocar figurinhas sobre o que deu certo e o que não deu. No ano passado, eu desenvolvi um curso, mas eu tinha um sentimento de que eu precisava de um novo formato. A loja ela cresceu absurdamente no último ano. Na primeira turma do curso, a loja tinha acabado de conseguir um faturamento de 100 mil reais por mês. Na minha última turma, eu atingi mais de 1 milhão de faturamento no mês. Vocês conseguem ter essa noção do quanto que cresceu. E tanta coisa mudou na empresa. Eu, enquanto consumidora de diversos conteúdos na internet, eu não tinha ninguém que compartilhava com transparência todos os processos, falasse o que eu deveria fazer, alguém para perguntar quando eu tinha dúvidas, ou só para compartilhar as vitórias, os anseios de ter uma loja online, alguém que eu pudesse perguntar sobre plataforma, lucratividade no marketplace, ou falar das dores de mudar o enquadramento fiscal, por exemplo. Eu cheguei a desenvolver a comunidade da Lívia, só que não era mais a Lívia, sabe? A empresa cresceu. Eu quero que você também aprenda com as pessoas que eu aprendo todos os dias. Assim como uma boa escola tem diversos bons professores, e no curso também é assim. E com isso eu desenvolvi o Bastidores do Virtual. Eu confesso que eu queria o nome Bastidores da Loja Virtual, mas ficou muito grande. Bom, tem quase 6 meses que eu tô respirando esse projeto e será o espaço que eu vou compartilhar todos os aprendizados sobre e-commerce, tudo sobre empreendedorismo. O Bastidores do Virtual será o local onde você vai ter acesso a todo o aprendizado de uma forma direta, intensa e com conteúdo pronto para ser colocado em prática. Lá dentro você vai encontrar mais de 45 aulas gravadas com diversas temáticas essenciais para que você tenha um e-commerce de sucesso. São módulos divididos com temáticas como primeiros passos para você que está começando, site, tudo sobre RP, finanças, logística, tem muita coisa lá dentro. E toda semana temos uma nova aula. Vamos falar sobre embalagem, contrato com os correios, mudanças dos marketplaces, estratégias de atendimento, registro de marca. Eu entendi com o tempo que o dono ou dona de loja ele precisa ter conhecimento de toda a operação, mas que delegar é fundamental. Então vamos falar com a contabilidade para esclarecer
todas as dúvidas sobre a parte fiscal, vamos ver toda a parte jurídica de registrar a marca, LGPD com nossos advogados, a parte gráfica com a diretora comercial da gráfica e também o gerente da agência dos Correios para a gente esclarecer tudo sobre contratos e frete. Todo esse conteúdo com uma peça muito especial, uma comunidade de membros no Facebook. O medo de caminhar sozinho se encerra aqui. Lá dentro a gente vai ter muito espaço para debate, dúvida, ideia, compartilhamento de conteúdo. O objetivo é justamente trocar conhecimento. Nesse momento surge uma dúvida muito comum: qual que é o valor disso tudo? Hoje o mercado ele anda cobrando acima de R$2.000 por cursos menores, incompletos e que estão longe de formar uma comunidade. Eu quero fazer algo que vai pegar você que está me assistindo completamente de surpresa, algo que seja acessível e que mude a realidade do mercado hoje. Eu desenvolvi um curso que você vai pagar o acesso mensal, vai ser o estilo Netflix do e-commerce e provavelmente você está imaginando que o curso ele vai ser mais caro do que você pode pagar. Você vai ter acesso ao plano mensal por R$87 por mês, sem qualquer tipo de fidelidade. E é isso que você ouviu. Eu pensei na forma que ficasse realmente acessível para todo mundo. Eu duvido que você vai encontrar no mercado uma oferta como essa. Na verdade, eu já te adianto, não existe. A área de membros ela é super completa. Além das aulas gravadas, você vai ter acesso a todas as transcrições. Você vai conseguir pagar via cartão de crédito, Pix, boleto, o saldo na conta da Hotmart. E apenas para deixar claro, queremos descomplicar a sua vida, não terá fidelidade, então você vai cancelar sem burocracia. Eu só te adianto que vai ser difícil querer sair de lá. Vai ter acesso total ao conteúdo de forma imediata, clicando no link da descrição. Eu vou liberar também nos grupos do WhatsApp e na lista de e-mail. Qualquer tipo de dúvida é só entrar em contato com o suporte e a gente vai te auxiliar. E eu espero muito te ver na área de membros, mal posso esperar.